Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Que todos nós possamos ter um dia de muita paz, um dia iluminado, um dia tranquilo em Jesus. Que o Cristo abençoe o nosso lar, abençoe o nosso coração, que Cristo nos fortaleça e nos conceda muita paz em nossa alma. É com muito carinho que estamos aqui iniciando mais uma reflexão acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. E lembremos que hoje nós estamos dando sequência à reflexão da passagem Missão dos Espíritas, que é uma passagem que se encontra no item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estamos dando sequência a esta passagem, que é uma passagem tão especial que vem nos falar sobre a nossa missão como espíritas aqui na Terra. Então vejamos que esse tema, que fala a nós, que nos esclarece, que nos traz entendimento, é um tema que nós precisamos ter um olhar mais delicado, um olhar mais minucioso, um olhar da alma para compreender cada parte dessa passagem. Então é por isso que nós separamos em alguns dias para dedicarmos a refletir cada parte, cada parágrafo desta passagem. Lembremos que nós iniciamos ontem refletindo o primeiro trecho, na reflexão de 345, e hoje nós estamos aqui dando sequência na segunda parte e vendo o que ela pode nos conceder de ensinamento. Então vejamos que nessa segunda parte, o espírito Erasto, ele vem e nos diz: não mais vos assusteis. As línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Vejamos, meus amados irmãos em Jesus, que Erasto, aqui nesse segundo trecho da passagem, ele vem e nos esclarece que, como espíritas, temos que estar prontos para pregar o Evangelho, pregar as palavras que trazem esperança e consolação, mas não somente pregar através do verbo, através da palavra, mas, sobretudo, pregar o Evangelho através da nossa conduta, através das nossas ações. Mas olha que interessante que, além dele nos inspirar a ir pregar, a ir viver e praticar o Evangelho, Erasto vem e nos traz um alerta. Ele nos diz: é chegada a hora que deveis sacrificar à propagação do Espiritismo os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Vejamos que por essas palavras nós podemos compreender que Erasto nos esclarece que vai chegar um momento, dentro da doutrina espírita, dentro da reforma íntima do nosso coração, que nós precisaremos sacrificar os desejos baixos que ainda habitam em nossa alma, sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrificar os nossos hábitos fúteis, que não agregam em nada para a nossa jornada no bem, sacrificar a nossa vontade falha. Por outras palavras, Erasto, autor dessa passagem, nos convida e nos alerta que será necessário sacrificar a nossa vontade para viver a vontade de Deus, para que assim a gente consiga não fazer do nosso jeito, mas buscar viver conforme Jesus nos convida,
buscar viver a moralidade que o Espiritismo nos convida. Então, como espíritas, vivendo e mergulhando verdadeiramente dentro da moral do Espiritismo, dessa doutrina, vai chegar um momento que a gente vai perceber, todos nós, que será necessário a gente sacrificar o mal que ainda habita em nós para nos reformarmos no caminho do bem. E não há como a gente falar sobre sacrificar-se em nome da doutrina espírita sem falar de uma grande alma que esteve aqui conosco. Na Terra, depois da chegada da doutrina espírita, nós tivemos muitas almas que ajudaram, que viveram na propagação do espiritismo, no sentido de propagar a consolação, a esperança, de propagar sobre a vida eterna, de propagar sobre as leis divinas. Nós tivemos muitas almas que por aqui passaram que são exemplo de vida para nós. Contudo, teve uma alma em específico que não há como a gente não falar desta alma quando o tema é se sacrificar, sacrificar a própria vida, sacrificar os hábitos, o trabalho, sacrificar a sua vontade em nome do Espiritismo. Não tem como falar sobre sacrifícios em nome da doutrina espírita sem falar de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido por nós como Allan Kardec. Isso mesmo, meus amados irmãos em Jesus. Allan Kardec. O verdadeiro nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Me desculpem se a pronúncia em algum momento não saiu 100% correta. Mas Hippolyte Léon é o verdadeiro nome do nosso querido Allan Kardec. E hoje eu gostaria muito de compartilhar aqui um pouquinho. É um pouquinho mesmo, porque a história de Allan Kardec ela é inspiradora para todos nós. E o tanto que eu falar aqui dele ainda vai ser pouco. Mas hoje eu gostaria, com muito respeito, de compartilhar um pouquinho aqui sobre a história dele, visando o nosso tema, se sacrifício, sacrificar os hábitos, as ocupações fúteis, em nome da propagação da doutrina espírita. Porque Allan Kardec, ele foi o grande codificador da doutrina espírita. Ele sacrificou muito em sua vida para trazer para nós essa doutrina de revelação que temos hoje. Então, é mais do que necessário a gente conversar um pouco sobre a vida dele, sobre essa grande inspiração que ele é para nós. Inclusive, mais à frente, eu vou trazer para a gente o porquê que ele não assinou as obras do Espiritismo como Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas que ele assinou como Allan Kardec. Mas no final eu vou contar e compartilhar com todos nós. Mas antes, vamos nos lembrar que Allan Kardec, vamos tratar aqui como Allan Kardec, porque é o nome que a gente mais conhece. Allan Kardec, ele nasceu em 3 de outubro de 1804, lá na França. E é narrado pra gente que desde criança, Allan Kardec ele era extremamente inteligente, curioso. Ele gostava muito de observar as situações e tentar compreendê-las, tentar achar o porquê daquelas situações, ter um olhar realmente de pesquisador sobre os momentos da vida. E tendo em vista já como ele era um menino muito esperto, muito inteligente, ele acabou seguindo a profissão de professor. Ele amava dar aulas e Allan Kardec, ele gostava muito de estar no meio acadêmico. Ele se dedicou muito aos estudos, às pesquisas, a dar aulas, era a paixão dele. Até então, ele não tinha tido contato com nada em relação ao espiritismo, até esse momento da vida dele, até o ano de 1854.
Essa é a data em que Allan Kardec, pela primeira vez, vai ouvir falar sobre um fenômeno que estava acontecendo, que era o fenômeno das mesas girantes. Lembremos que os espíritos antes, eles se comunicavam e começaram a trazer comunicações em todas as partes do globo através desse fenômeno das mesas girantes. E lá na França foi muito forte esse fenômeno. Todo mundo ficou curioso para saber o que era isso. E foi em 1854 que Allan Kardec vai descobrir que está tendo esse fenômeno, que ele ouve falar. Mas ele trata esse evento como um incrédulo. Ele não acredita muito. Afinal, ele era um professor, trabalhava muito com pesquisa, ele gostava de entender o porquê. Quando ele ficou sabendo sobre esse fenômeno de mesas girantes, ele não entendia como que esse magnetismo se dava. Por conta disso e de não se aprofundar no tema, ele não acreditou muito, assim como muitas pessoas da época também não acreditaram à primeira vista. Imaginemos ver mesas girantes, mesas mexendo, mesas ali soando algum som. A gente, sem ninguém estar por perto, sem nada na matéria fazer aquilo, muitos ficaram em dúvida naquele momento. Contudo, no ano seguinte, vai acontecer um evento muito marcante. Em 1855, Allan Kardec ele vai se encontrar com um grande amigo dele, um amigo de mais de 25 anos, ou seja, não era qualquer pessoa, era um amigo muito próximo que Allan Kardec confiava. Pensemos, uma amizade de 25 anos, o que o amigo falasse, Allan Kardec, óbvio que iria escutar e levar em consideração. E é isso que Kardec encontra com esse amigo, esse grande amigo dele. E esse amigo começa a falar para Kardec sobre, novamente, o fenômeno das mesas girantes. E ele fala com muito entusiasmo. Ele mostra que ele acredita naquilo, que ele quer buscar entender. Então, esse amigo de Kardec começa a falar para ele que as mesas não só fazem um movimento, mas através do som dessas mesas é possível se ter mensagens. Então, esse amigo dele é muito animado, ele acredita, ele frequenta as reuniões e ele encontra com Kardec e passa essa informação para Kardec. Nesse momento, esse momento é muito marcante, porque a partir daí, Kardec fica curioso para saber um pouco mais o que é isso. Já que um amigo muito querido dele falou isso, ele quis saber. Então, a partir desse momento, Kardec começa a frequentar reuniões em que essas mesas girantes trazem mensagens e informações. Mas lembremos que nessa primeira etapa, Kardec apenas frequenta as reuniões, como mais uma pessoa que está ali curiosa, querendo investigar, compreender um pouco mais sobre o tema. Digamos assim que Kardec tinha um pezinho ali para confiar, mas também um pezinho de desconfiança. Novamente, vale a gente reforçar que ele era um acadêmico, um pesquisador, então ele queria analisar primeiro os fatos e observar antes de ter uma opinião ou constatar algo sobre aquilo. Então, a partir daí de 1855, nosso querido Kardec vai começar a frequentar essas reuniões. E cada vez mais que ele vai frequentando, ele vai ficando mais instigado. E aí ele resolve se doar totalmente. Ainda não existe a doutrina espírita, vamos rememorar isso. Mas ele resolve se doar completamente para estudar aquilo, para analisar, para trazer um porquê, para trazer as mensagens, para compreender e revelar para as pessoas realmente o que estava acontecendo. Ele começa a acreditar e ele se dedica a pesquisar e a estudar sobre esses fenômenos. E essa decisão dele é a decisão que muda tudo. Porque a partir daí, Kardec se dedica totalmente
ao Espiritismo. E lembremos que quando ele faz esse processo de participar das reuniões, assistir os fenômenos, observar e tentar trazer uma explicação, Kardec ele é avisado por alguns espíritos, através dessas comunicações nas reuniões, que ele será um grande missionário do Espiritismo e que trará para a Terra uma nova doutrina. Ele será um mensageiro, ele será ali um missionário que vai trazer para a Terra uma nova doutrina que iria estremecer a todos os corações, que iria revelar muitas verdades. E isso, Kardec foi avisado não só uma vez, foram várias vezes. Ele ouve que ele é um missionário, ele ouve que ele vai ter a oportunidade de trazer uma nova doutrina. Mas até então, ele só ouvia sobre isso. Até um determinado dia, que Allan Kardec tem a oportunidade de conversar com o espírito de verdade através de um outro médium. Olha só, Kardec tem a oportunidade de conversar com o espírito de verdade, gente. Olha o espírito que Kardec vai ter a oportunidade de conversar. E ali, ele tendo essa oportunidade de conversar, ele vai fazer uma pergunta. A primeira coisa que ele faz é fazer uma pergunta para o espírito de verdade. E Kardec, vou traduzir aqui através das minhas palavras, ele basicamente pergunta ao espírito de verdade se o que ele andou ouvindo, ou se o que os espíritos estão compartilhando com ele sobre ele ser um missionário de uma nova doutrina que viria, se isso seria verdade. Inclusive, nessa pergunta, Kardec diz: olha, eu tenho muito bom ânimo, eu tenho muita vontade, boa vontade, eu quero pesquisar, eu quero trazer a verdade para as pessoas, eu quero ajudar de alguma forma. Mas existe um grande abismo, entre ser um trabalhador dessa nova doutrina que vai vir e ser um missionário-chefe que vai trazer ela. E eu não me acho portador de grandes qualidades para poder ser um missionário-chefe de uma doutrina. Então, ele pergunta ao espírito de verdade se realmente é verídico o que os espíritos estão lhe passando, que ele é um missionário-chefe de uma doutrina que chegaria na Terra, uma nova doutrina. E o espírito de verdade vai virar-se para Kardec e vai responder a ele. E nesse momento eu convido a todos para a gente ler essa resposta do espírito de verdade, porque é uma resposta tão bonita que eu acho que ela merece ser lida por todos nós. Ouvindo a pergunta de Kardec, o espírito de verdade vem e diz: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem. Ou seja, ele confirma: olha, é verdade, você será o missionário-chefe de uma nova doutrina que chegará na Terra. E ele continua dizendo: tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que te ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar, como também pode falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem apenas. Vamos dar uma pausa aqui nessa resposta do Espírito de Verdade e analisar um pouquinho o que ele diz. Ele esclarece a Kardec o seguinte, que ele é um missionário da doutrina que chegará e que mais tarde serão revelados os detalhes e as coisas para ele. Mas que é para ele se manter em silêncio, para ele não se animar muito, porque ele pode triunfar, mas ele também pode falir nessa missão. Porque Deus, ele não concede uma missão na mão só de um homem. E que se ele falir, terá outros que já estão prontos para substituir a ele. Porque é uma missão divina essa. Olha que interessante. E aí o Espírito de Verdade continua dizendo: ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizestes. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo, cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore.
Eu achei esse final lindíssimo aqui do Espírito de Verdade, a grandeza desse Espírito, porque ele diz, olha, não precisa ficar falando muito nem se animar dizendo que você tem uma missão, porque você ainda não fez nada dessa missão. Realmente você tem, mas você ainda não fez nada. Então, faz a missão, cumpre o seu trabalho em silêncio, é como se o Espírito de Verdade estivesse dizendo isso a Kardec. Faz a sua missão, cumpre o seu trabalho em silêncio, faz a sua parte. Se você for bem sucedido, você vai saber porque os homens, daqui a um tempo, reconhecerá a tua obra pelos frutos que ela concederão. Que linda essa resposta. Só que Kardec, quando ele ouve isso, ele fica um pouco aflito. Porque ele ouve que ele pode triunfar na missão, mas ele também pode falhar. E aí ele pergunta para o Espírito de Verdade o que poderia acontecer que ele iria falhar, sucumbir nessa missão. Gente, uma missão tão grandiosa, ele traria a doutrina espírita, mas ele ainda não sabia que seria esse nome, mas que é uma missão divina e que ele poderia falhar. Então ele pergunta para o Espírito de Verdade o que poderia acontecer que ele falharia. E eu também gostaria de ler a resposta do Espírito de Verdade para Kardec. Nesse momento ele diz o seguinte, olha só. Kardec pergunta, que causas poderiam determinar se eu sucumbir? Seria insuficiência das minhas capacidades? Kardec estava preocupado se ele não tinha qualidade e capacidade suficiente para cumprir uma missão divina. E o Espírito de Verdade diz que não. Mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Kardec faria parte de uma missão que iria abalar e transformar o mundo inteiro. E realmente o Espiritismo transformou muitos nossos corações. E o Espírito de Verdade continua. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. O Espírito de Verdade começa aqui a falar para Kardec que não basta ele achar que a missão dele é trazer 1, 2, 3, 10 livros e depois ficar tranquilo em casa. Que não, que a missão dele é muito mais que isso, é muito mais que um livro. A missão dele é necessário que ele vai ter que expor a pessoa dele. E aí, meus amados irmãos em Jesus, a gente rememora a nossa passagem de hoje. Sacrificar-te. A missão de Kardec era necessário que ele se sacrificasse. Sacrificasse a vida dele, dos desejos dele, sacrificasse as vontades dele para cumprir uma missão muito maior, que é a propagação de uma nova doutrina que viria. Ele teria que se abnegar, ele teria que ter muito esforço, muito trabalho e sacrifício para cumprir isso. E o Espírito de Verdade aqui, ele vai narrando, a resposta continua, ele vai narrando os perigos e as coisas que ele vai ter que enfrentar. Ele não fala nada de bom que vai acontecer se ele triunfar, mas ele fala sobre as pedras no caminho, sobre as dificuldades, sobre o caminho áspero que ele vai ter que enfrentar. E realmente, Kardec enfrentou um caminho áspero para trazer a doutrina espírita para nós. Mais à frente, o Espírito de Verdade diz, ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta a inteligência. Faz-se mister primeiramente, para agradar a Deus, a humildade, a modéstia e o desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos e os ambiciosos. Isso aqui é interessante a gente pensar, porque Kardec estava preocupado se ele não tinha capacidade suficiente para trazer a doutrina espírita. E o Espírito de Verdade diz para ele, olha, para cumprir a missão que você tem que cumprir não depende de inteligência intelectual. Mas o que é necessário é humildade
modéstia e desinteresse. Olha as qualidades que Deus aguarda de um missionário. Que interessante para todos nós. E ele continua dizendo: para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas, ou seja, impulsivas. E ele encerra dizendo: exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Novamente, ele pontua aqui os sacrifícios que Kardec teria que fazer para, em nome dessa missão, para o Espiritismo. E ele fez, e ele cumpriu, e ele triunfou nessa missão dele, visto que hoje ele é o grande codificador da doutrina espírita. Ele trouxe para nós essa doutrina de revelação, essa doutrina de esperança, de consolação e de muito ensinamento moral para todos nós. Bom, meus amados irmãos em Jesus, é muito gratificante para todos nós conversar um pouco, dedicar alguns minutos do nosso dia para mergulhar um pouco na vida de Allan Kardec, nos sacrifícios que ele teve que fazer para trazer um bem, para cumprir uma missão que iria beneficiar a humanidade inteira. Ele fez isso em amor a todos nós, em amor a Deus, em amor a Jesus. E isso é muito gratificante para nós, que hoje seguimos a doutrina espírita, que hoje buscamos viver a doutrina espírita. Mas agora eu acho que é interessante a gente tentar compreender um pouquinho o porquê que Allan Kardec assinou como Allan Kardec as obras espíritas e não como Hippolyte Lyon. Vejamos que é-nos esclarecido que, como ele era um professor, um acadêmico de muito respeito naquela época, quando ele necessitou publicar, quando ele iria publicar o Livro dos Espíritos, ele ficou um pouco receoso de assinar como Hippolyte Lyon, porque o nome dele já era muito conhecido no meio acadêmico. E o receio maior dele era que as pessoas começassem a confundir isso e pudesse trazer um prejuízo para a doutrina espírita. Então, visando que as pessoas não confundissem e não trouxesse prejuízo para a doutrina, não trouxesse prejuízo para a missão dele, ele escolheu não assinar como teu nome, Hippolyte Lyon, seu nome naquela existência, mas foi revelado para ele um nome que ele teve em uma outra existência dele na Terra. Esse nome era Allan Kardec. Então ele adotou um nome do espírito dele em outra existência, que foi revelado pelo guia espiritual dele. Dessa forma, não houve prejuízo para a doutrina espírita, não houve confusão, e ele ali, como espírito de verdade solicitou, assinou como o teu nome e colocou o teu rosto, né? Se colocou, se posicionou com muita coragem para ser o grande codificador da doutrina que revelaria muitas verdades para o nosso mundo. Bom, meus amados irmãos em Jesus, gostaria de esclarecer aqui, antes da gente encerrar, que todas as informações, todas as histórias que nós compartilhamos hoje aqui na nossa reflexão, elas foram extraídas do livro Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1. É este livro aqui. Nele, nós encontramos um pouco sobre a biografia de Allan Kardec. Então, no capítulo dedicado à biografia dele, nós escolhemos alguns recortes, algumas partes, para a gente compartilhar aqui hoje. Então, a todos os corações que tiverem interesse de compreender um pouco mais sobre a vida dessa grande alma, deste grande codificador da doutrina espírita, nós recomendamos ler o capítulo dedicado à vida dele.
E bom, meus amados irmãos em Jesus, como dissemos, não havia como falar sobre sacrificar-se a doutrina espírita em missão sem falar do grande codificador da doutrina nossa. Bom, meus queridos irmãos em Jesus, essa foi a nossa mensagem de hoje. Espero que da melhor forma possível eu possa ter explanado sobre o tema, possa ter explicado um pouquinho mais, que chegará sim um momento que todos nós precisará sacrificar algo que seja os nossos desejos, a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. E tantas almas que passaram pela doutrina espírita, pela terra também, necessitaram sacrificar a sua vontade para fazer a vontade de Deus em nome de um bem maior. Essa é a nossa mensagem desta sexta-feira. Desejamos a todos um excelente dia e lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquemos em paz e que assim seja.